Portanto, tu és rei. Foi para isso que eu nasci. Para dar testemunho da verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Verdade. O que é a verdade? Bom dia com Jesus, né? Nós estamos de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo é um pouco diferente. Nós temos o título desse vídeo será perguntas e respostas, né? Eu tenho recebido muitas perguntas a respeito daquilo que eu prego, né? E nós selecionamos algumas delas para responder nesse vídeo, né? E a primeira pergunta é essa daqui. Alguém me pergunta: pastor, o senhor é considerado o pregador mais odiado das redes sociais. Por que lhe odeiam tanto? Muito simples, né? O mesmo que acontece comigo, aconteceu com Jesus e acontece com qualquer pregador que for pregador da pura palavra, né? Um pregador da pura palavra, ele traz assim, diz o Senhor. Quer dizer, ele prega uma palavra que não é dele. Não é aquele tipo de pregador que traz uma palavra misturada, né? Um pouquinho de Deus e muito dos homens, da sua igreja, né? Etc, etc, né? Então, esse tipo de pregador, todo mundo se agrada, porque é um pregador misturado, né? É como se a palavra fosse açucarada, né? Mas um pregador genuíno, ele traz a pura palavra, né? São Paulo chega a profetizar sobre isso, dizendo assim, que chegaria o dia em que as pessoas do mundo não suportariam a sã doutrina, quer dizer, a pura palavra, né? Mas amontoariam para si doutores que iam misturar a palavra, iam pregar a palavra misturada com a palavra dos homens, segundo suas próprias concupiscências. O povo ia gostar, porque o pessoal ia se agradar da palavra desses doutores, né? Mas essa palavra seria uma palavra falsificada, não seria a sã doutrina, né? Então esse é o ódio, né? O ódio que eles têm, eu tenho chegado a dizer para eles: olha, por que vocês me odeiam tanto, se a palavra não é minha? Escrevam para o céu, escrevam para Jesus e critiquem ele, falem com ele, porque a palavra é dele. Eu só estou reproduzindo o que está escrito na palavra, né? Eu só estou reproduzindo, né? Então, como eles não conseguem bater de frente com essa verdade, eles não conseguem ter um dito, está aqui a escritura, está aqui a Bíblia, né? Vocês podem simplesmente pegar a Bíblia de vocês, né, e desmontar o que eu prego. Eu tenho feito um desafio, mas até agora ninguém conseguiu. Então, quando você não consegue desmontar um pregador pela palavra, só resta uma coisa: o ódio. Foi o que fizeram com Jesus. Não podiam desmontar as religiões, odiaram Jesus, principalmente a religião dos judeus, não podiam desmontar o que ele pregava, porque ele era a verdade, né, pura. Então só restou o ódio e colocar ele na cruz. É mais ou menos isso que acontece comigo, né? Eu sempre digo uma coisa: se fosse no tempo da Inquisição ou de outros tempos, já tinha me colocado na cruz há muito tempo, tá? Amém. Então vamos agora responder a segunda pergunta que me foi feita. Aqui alguém me perguntou: pastor, o senhor fala muito contra os políticos e os religiosos, mas o senhor é religioso também. Qual é a sua denominação? Então, olha, na verdade, todo cristão é religioso, mas nem todo religioso é cristão. Então essa pergunta aqui é muito boa, essa pergunta, né? Eu quero dizer para os irmãos, para aqueles que vão assistir esse vídeo, que eu frequento uma igreja também, né? É impossível que você não tenha um local, né? Mas é só um local, né? Nunca deveria você ser chamado pela placa da sua igreja. Você deveria ser chamado sempre de cristão, né? Nunca você deveria ser chamado pela placa da sua igreja. Esse aqui é assembleiano, esse aqui é batista. Isso é placa, você não é
batista, você deveria ser um cristão, você deveria ser apenas um cristão, não um pentecostal, um católico. Isso é placa, né? Então, eu tenho um local onde eu congrego, eu tenho um local, né? Mas eu não sou chamado pela placa ali, aquele endereço aonde eu congrego. Eu não sou chamado por isso, não tem nada a ver. É apenas um localzinho. Aqui eu tenho um galpãozinho onde eu me reúno, apesar, né, a minha igreja aqui, ela é chamada de a igreja do profeta dessa era. Outros conhecem ela como a igreja da mensagem, né? Mas eu prefiro me chamar como cristão, né? Eu sei que já entrou muita corrupção na igreja da mensagem, né? A igreja da mensagem já está se aderindo para o lado das denominações, das placas também. E eu não quero agora entrar aqui nesse campo de crítica contra eles, né? Até mesmo porque eles também não gostam de mim, por incrível que pareça, né? Ninguém gosta de mim, né? E nenhuma igreja gosta de mim. A minha igreja não gosta de mim, mas não é por minha causa. É por aquilo que eu prego, é por aquilo que eu mostro na escritura, né? E por que me odeio? Porque aquilo que eu mostro dá testemunho daquilo que eles estão fazendo e que não é correto. Só isso aí, né? Todo mundo quer ser correto, mas eu estou aqui com a palavra. É a palavra que diz se você é correto ou não. Não sou eu, né? Então eu tenho um local onde eu congrego, mas eu não sou chamado pela placa desse localzinho, por esse endereço. Não, eu sou um cristão. Eu creio assim, no céu não há lugar para católico, pentecostal, batista, adventista. Esse pessoal não vão conseguir entrar no céu com essas placas, com esse nome emplacado sobre eles. No céu só tem lugar para um tipo de pessoa, o cristão. Se tem um filho de Deus nessa era, esse se chama cristão e ponto final. O meu povo se chamará pelo meu nome. Qual é o nome de Deus? Jesus Cristo. Por isso que o povo dele vai ter que ser chamado cristão. Eu creio que isso aqui responde mais ou menos a pergunta que me foi formulada, né? Então nós vamos passar agora para mais uma pergunta, né? Por sinal também muito interessante. Terceira pergunta aqui. Alguém diz: pastor, o senhor se considera um pregador verdadeiro, mas baseado em quê? Né? Baseado em que o senhor se considera um pregador verdadeiro? Né? Então, eu volto a dizer, o pregador verdadeiro, ele tem que estar baseado aqui, ó. Né? Ele tem que estar baseado aqui. Se um pregador vem e defende estupidamente o sábado, ele não é um pregador verdadeiro, é um falsete. Ele é um falsete porque ele não tem apoio desse livro para estar defendendo o sábado com salvação. Se vem um pregador defende Maria como senhora, não tem senhora aqui na Bíblia, tem Senhor Jesus Cristo. Então esse pregador não pode ser verdadeiro, né? Se ele vem e defende ídolo, e defende isso, aquilo, ele não pode ser verdadeiro. Esse pregador não pode ser verdadeiro. Pode ser até para a terra, pode ser para a religião, pode ser para a lei dos homens, mas para a lei de Deus, para a palavra de Deus, para os céus, para Deus, ele é falso. Por isso que a terra está hoje entupida de falsos profetas, entupida de anticristo, entupida de falsos profetas. Por quê? Porque eles não têm uma palavra pura mais, né? E o pregador que não traz uma palavra pura, né, uma palavra que ninguém pode discordar biblicamente, esse pregador não pode ser considerado um profeta de Deus. Um pregador de Deus, ele tem que ser um pregador falso, né? Ainda que o mundo o aplauda, seja famoso, mas biblicamente, pela palavra de Deus, ele não passa de uma fraude e de um falso profeta, né? Então, eu digo sempre uma coisa, né? Não sou eu que dá testemunho da verdade. Quem dá testemunho da verdade, quem dá testemunho daquilo que eu prego, é esse livro aqui. Esse livro aqui que dá testemunho. Por isso que eu fico tranquilo, né? Porque São Paulo chega a dizer, se amanhã, São Paulo profetizando, se amanhã eu, Paulo, vier para vocês e pregar um evangelho diferente desse que vos tenho pregado, seja maldito. Mas se vier um anjo, São Paulo, pregando diferente, um anjo todo glorificado, São Paulo fecha dizendo, seja maldito também. Se for diferente daqui,
seja maldito. Então é isso aí, né? É a palavra de Deus que é o fundamento de tudo. Se você está com a palavra de Deus, você é um pregador verdadeiro. Se você foge disso para uma placa qualquer, você não passa de um falso profeta. Né? Então eu acho que isso aí responde a mais uma pergunta. Então vamos lá ver mais uma pergunta aqui, né? Eu acho que é a quarta pergunta. Me perguntaram isso: pastor, o senhor diz em suas mensagens que política não é coisa para cristão, mas todo eleitor não é também um político? É embaraçosa essa pergunta, mas é verdade mesmo, né? Nós nessa atmosfera, nós não podemos fugir disso. Foi por isso que Jesus, quando eles perguntaram, mostraram aquela moeda para Jesus, Jesus disse: de quem é a cara que está nessa moeda? Ele disse: era de César. Sabe o que Jesus disse? Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então isso aqui mais ou menos já começa a responder, né, a essa pergunta, né? Eu gostaria, irmãos, de morar num país que não fosse obrigado a entrar na política nem como eleitor. Eu gostaria. Por exemplo, Estados Unidos. Se eu morasse nos Estados Unidos, você sabe quantas vezes eu ia sair de casa para votar em alguém? Nunca. Porque lá não é obrigado, né? A pessoa vota pelo que quer. Então aqui não, aqui no Brasil tudo é obrigado. Tudo é obrigado, né? Até para você pagar seus impostos é obrigado a pagar. Enfim, tudo aqui é obrigado. Então eu não posso fugir disso, né? Então eu sou obrigado a fazer parte da política como eleitor, né? Mas eu não sou um político. Eu creio que um cristão nunca vai poder ser um político. Duas coisas que eu tenho dito nas pregações: política e polícia não é lugar para cristão. É a minha opinião. Por quê, pregador? Porque se você entrar, um cristão entrar na política, ele vai roubar, né? Se ele entrar na polícia, ele vai matar. Então não é lugar para cristão, né? Eu vejo isso de cima para baixo. Se tem um soldado, um policial lá na polícia, aí aceita Jesus Cristo, beleza, ele vai melhorar, e qualquer hora dessa ele vai pedir baixa, sair, mudar de vida, pega outro emprego. Na política a mesma coisa. Se tem um deputado corrupto, de repente ele conhece Jesus, ele começa a mudar tudo. Até as propinas que ele pegar lá, ele vai começar a distribuir para a pobreza, que nem o ladrão Zaqueu fez. Vai melhorar. Mas tu aqui fora, dizer, eu vou entrar lá na política para fazer boas coisas, eu não acredito. Eu sinto muito, a não ser que seja uma exceção, a não ser que Deus pegue uma pessoa, um José do Egito, um Daniel, um Mardoqueu e coloque lá. Mas fora disso, eu vou entrar para fazer e acontecer. Vai não. Tu vai roubar, tu vai finar sendo preso. Marcelo Crivella, grande bispo da Igreja Universal, até que eu tenho uma grande admiração por aquele homem, se meteu de entrar na política, acabou preso. Pastor Everaldo se meteu para entrar na política, eu vou ser o presidente para mudar o Brasil, acabou preso. Bispo Rodrigo entrou e era o famoso e tal, deputado federal, acabou preso. Você está vendo? Não sou eu, por isso que o pessoal me odeia. É por isso que me odeiam. Porque aquilo que eu digo é assim, diz o Senhor. Eu não prego teoria, eu não sou pregador de teoria, eu sou pregador de fato, né? É por isso que os próprios grupos religiosos, eu mando para lá minhas mensagens, meus vídeos, minhas postagens. Volta, ninguém quer esse homem aqui não. Esse homem é pregador de ódio. Mas porque não conseguem desmontar aquilo que eu prego? Porque eu não prego teoria, eu prego fato. E a palavra de Deus é fato consumado, né? Então é mais ou menos isso aqui, né? É mais ou menos isso aqui. A gente é obrigado a ser eleitor. Eu tenho que sair de casa, porque senão eu sou punição, eu tenho que votar em alguém, né? Aí, baseado nisso aí, eu tenho que ter que escolher uma pessoa pelo Espírito, né, para votar, né? Nessas últimas eleições, nós votamos naquele homem que falava de Deus, né, com mais sinceridade, né? Eu ia deixar de votar nele para votar num que se declara satanista declarado, né? E que apoia tudo quanto é bandido, tudo quanto não presta, o camarada apoia. Eu não poderia votar no homem desse, né?
Não dizendo que o outro seja santo, né? Não tem santo nesse mundo. Todo mundo é errado, todo mundo tem seus erros. Mas eu tenho que escolher o menos errado para colocar o meu voto lá. Fazer o quê? Né? Então, mais ou menos essa aqui é a resposta para essa pessoa que perguntou, né? Bem, nós ainda temos algumas perguntas, vamos aqui mais uma. Então, essa pergunta aqui é também um pouco interessante, né? Pastor, o senhor é um crítico contundente contra tudo aquilo que é mal. O senhor se considera um pastor radical? Não. Né? Se você perguntar, Jesus Cristo era radical? A resposta é não. Existem 3 tipos de espíritos. Pronto. Só existe 3 tipos de espírito derramado na terra. 3 tipos. E vou dizer quais são. O espírito radical, o espírito liberal, mas tem um que fica no meio, que se chama o espírito moderado. Deus é radical? Não. Se Deus fosse radical, já tinha matado todo mundo. Deus é liberal? Não. Se ele fosse liberal, ele ia salvar todo mundo, independente de qualquer baixaria e violência. E o que é Deus? Deus é moderado. Confira nas escrituras que é o Espírito de Deus. Moderado. O que é um moderado? Não condena ninguém, mas também não apoia o erro. Fala a verdade, acabou-se, né? Não precisa ser radical para falar a verdade. Você pode falar a verdade sem ser radical. O que é radical? É quando você fala a verdade e impõe. Você não pode vir na igreja com roupa vermelha, com roupa disso. Isso é que você quer mudar alguém? Você não pode mudar alguém, né? Você não consegue mudar nem você mesmo. Como é que você quer mudar alguém? Aí a pessoa pega, chega uma irmã na igreja, olha, essa irmã está com a roupa muito pequena, a irmã para fora, só vem com um vestido grande. Isso é radical, pô. Tem muita igreja que faz isso aí. Isso é radical, pô. Por quê? Porque você que está tomando o lugar de Deus, quando a Bíblia diz que a gente é moldado pelo Espírito Santo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, né? Então você está sendo radical. Eu acho até que uma igreja radical é pior do que a igreja liberal, né? A igreja liberal é aquela, não faz mal, não tem importância. Eu vejo o cabelo vermelho, não faz mal, não tem importância. Mas eu ainda acho que o radical é pior, né? Porque o liberal, a pessoa que está numa igreja liberal, a qualquer momento ela vai tomar um tubo, vai acontecer alguma coisa, ela vai ver que aquilo está errado. Ela vai ver que aquele vestido está errado, vai ver que aquela cor do cabelo está errada, aquela pintura está errada, enfim. Não precisa, o pastor está dizendo, não. Você quer mostrar que a pessoa está errada? Você não precisa apontar para ela. Você vai lá em São Paulo, lê os escritos de São Paulo, e você vai ver. A pessoa diz, poxa, a Bíblia está dizendo que eu usando pintura está errado. A Bíblia está dizendo que Jezabel, a mulher se pintou, está errado. Rapaz, eu vou limpar meu rosto, não vou usar pintura. Quer dizer, tem que ser Deus, tem que ser a palavra. Não é o pastor apontando, muda essa roupa e tira isso e tira aquilo. Não, isso aí é radicalismo. Então Deus, ele foge dessas 2 coisas, né? Inclusive tem uma escritura que diz assim, tira teu pé da direita, tira teu pé da esquerda. São caminhos do mal, olha aí. Tira teu pé da direita, tira da esquerda. Radical. Liberal. Fica no meio, moderado. Porque 1000 vai cair do teu lado, 10.000 do outro lado. Mas tu, aonde? No meio, moderado, não será atingido. Então o Espírito de Deus é moderado. Alguém pode até pensar que eu sou radical, mas você sabe. Se você tem alguma coisa de Espírito, se você se considera apóstolo, profeta, reconheça que aquilo que eu prego é a palavra de Deus, sem radicalismo e sem liberalismo, né? Eu creio que isso aqui responde a pergunta que me foi feita, né? Vamos de mais uma pergunta? Aqui, estamos chegando ao final já. Aqui alguém perguntou, pastor, o senhor diz, aqui é uma pergunta com relação à nossa nação, né? O senhor diz que o nosso país é um país bastardo. Por quê? É verdade, eu digo em muitas pregações, tanto na igreja como nas redes sociais, que o Brasil é o único país, né? Pode até ter algum outro por aí, mas o Brasil é a grande nação da terra, mas que é bastarda, né? E digo por quê? E o que é um país bastardo? É um país que não tem origem própria, né? É o caso do Brasil, pô. Eu propriamente digo, eu não sou um brasileiro puro. Uma vez
milhões que estão me ouvindo, que vão me ouvir, milhares, não sei, você vai concordar com isso. Você vai se olhar no espelho e vai dizer: eu não sou um brasileiro puro. Eu não sou um brasileiro puro. Aqui, minha velha mãe, ela dizia assim, veja bem, ela dizia: meu filho, o Brasil é o despejo do mundo e o Amazonas é o despejo do Brasil. Tá vendo? Respondendo mais ou menos aqui essa pergunta. Quer dizer, o Brasil é um país bastardo porque ele não tem brasileiro puro aqui. Tanto o Brasil como a América do Norte. A América do Norte também é outro país bastardo, né? Aquele pessoal branco ali da América do Norte não são americanos. Tudo em inglês, filho da rainha, que se alojaram ali, mataram os índios, que eram os verdadeiros americanos, os pele vermelha, mataram os índios mexicanos, tomaram a Califórnia, enfim. Agora diz que são americanos. Não são americanos, são ingleses, são colônia da Inglaterra, são filhos da rainha, né? Hoje filhos do rei, né? Então nós aqui brasileiros também, mas aqui a mistura aqui é maior. Aqui no Brasil tem inglês, tem francês, tem judeu, tem árabe, tem africano, tem japonês, tudo dizendo que é brasileiro, mas não são. Não são brasileiros, velho. Porque os nossos brasileiros são poucos também. Os europeus mataram praticamente todos os brasileiros, ou seja, os índios, né? As nações indígenas, que eram os verdadeiros brasileiros, quando vieram para cá, né, foram dizimados. Então hoje nós não temos mais brasileiro puro. Então isso até responde por que o Brasil é um país tão saqueado, tão cheio de bandidos, tão cheio de saqueadores, de gente corrupta, político corrupto. Por quê? Porque além do Brasil ser tomado por pessoas de todas as nações, invadido, as pessoas que vinham para cá para tomar o Brasil não eram gente boa. Eram marginais, eram presidiários, eram piratas, eram filhos da rainha que vinham para cá, dos europeus, né? Mas tudo era gente marginal. Tinha pessoas que saíram da cadeia e colocavam nas caravelas com patente para vir para essas terras aqui americanas, tanto do norte como do sul, para saquearem, para matarem, roubarem. Eles não vieram aqui para descobrir nada. Eles vieram para roubar, matar e destruir. E aqui implantaram a semente do mal, né? Essa semente corrupta que até hoje predomina. Os verdadeiros brasileiros, coitados, estão tudo humilhados aí, né? São o povo originário, é verdade, o povo originário, né? Os verdadeiros brasileiros, mas estão aí sofrendo essa consequência, né? Um pouco direito, coitado, vivendo na penúria da miséria. E os saqueadores, com o nome de brasileiros, são brasileiros, né? São bastardos, né? Por isso que eles não... Quem que quer ver o bem do Brasil? Ninguém. Por quê? Porque são bastardos. O bastardo ele só quer saquear. Ele não quer ver o povo bem, ele não quer ver a nação feliz. Ele quer se dar bem na foto porque ele é bastardo, né? Ele não está interessado se o pai dele é gente boa, então ele quer a renda dele, ele quer a herança dele. Isso é o papel de um filho bastardo. É o caso do Brasil. Então quando eu digo que o Brasil é um país bastardo, você vê todo o país original, o Japão e outros, uns países que progridem porque o povo quer ver o bem de todos, é um bem coletivo, o mesmo sangue, a mesma raça, o mesmo estilo. Mas aqui não. Aqui, mano, é um carnaval, né? É um verdadeiro carnaval. Aqui não pode dizer que cada um focinho do outro, não. Aqui cada um não é focinho do outro. Por quê? Porque é um país bastardo, invadido, né? Aquela semente maligna de Cabral, né? Principal dos saqueadores. É de Cabral para Cabral, né? De Pedro Cabral até que esse Sérgio Cabral, né? Tá vendo? De Cabral para Cabral, saqueando a nossa nação até os dias de hoje. Então é mais ou menos isso aí. Porque esse país, se você olhar para o lado natural, né? Porque o problema maior é o lado espiritual, infelizmente, né? Mas olhando pelo lado natural, esse é o problema do Brasil. É um país bastardo mesmo, não tem como ser. Isso é fato, não pode ser, né? Vamos mais uma pergunta, eu acho que estamos chegando ao final. É a penúltima pergunta, né? Pastor, na sua mensagem, né? Na sua mensagem que tem o título "Se eu fosse presidente", o senhor disse que resolveria o problema da nação. O senhor confirma isso? Na verdade, eu não tenho intenção de ser nada na política, né? Não passa isso na minha alma, no meu coração, graças a Deus, né? Mas, na verdade, eu penso que resolveria. Eu não estou dizendo que alguém vai resolver. Não. Se
se é uma coisa, se eu fosse presidente, né? Eu resolveria sim esse problema. Agora, por que eu não sou presidente? Porque Deus não quer que eu seja. Porque Deus não quer eu lá. O meu papel, a minha missão, não é na política. Né? A minha missão é espiritual. É uma missão profética. É de avisar as pessoas. Né? De colocar na mesa essa palavra. Gente, isso aqui vai ter um final. Tudo isso aqui vai terminar. E o que é pior, tudo isso aqui já começou a chegar ao fim. É muito mais perigoso, é muito mais tarde do que alguém se imagina, né? Então, na mensagem que eu preguei, se eu fosse presidente, eu falava só daqui da nação, não falava em termo mundial, né? Alguém poderia dizer assim, o senhor quer mudar o Apocalipse? Eu digo, não, eu não quero mudar o Apocalipse, eu quero apenas melhorar a minha nação, né? E eu cito ali alguns detalhes, né? Que eu poderia, que se fosse aplicado de verdade aqui, nessa nação, mudava. Né? Não vou dizer que ia mudar radicalmente o Brasil, mas que ia melhorar 40%, 50%, eu tenho certeza absoluta que ia. Por quê? Eu falo ali que a proliferação dos filhos bastardos, né, é uma coisa triste no Brasil, né? Da onde vem esse pessoal do crime e tudo mais? Vem da poeira da miséria. Vem da poeira da miséria. E quem é o culpado disso? O governo. É o governo que é o culpado disso. Por quê? Porque ele não esteriliza as mulheres. Se ele esteriliza as mulheres, para que as mulheres não tivessem tantos filhos, nós não teríamos tanta gente correndo atrás de emprego. Não tem emprego, né? Para cada vaga tem 5.000 pessoas. Isso é um absurdo, não pode uma vaga de emprego, 5.000 concorrendo para cada vaga de emprego, não pode um negócio desse. Então as pessoas não têm condição de arrumar trabalho, e os filhos são fabricados todo o tempo na prostituição, na poeira da miséria. As pessoas se prostituem porque tem que comer, as meninas se entregam, principalmente pelo Nordeste, se entregam aos homens porque não tem o que comer, aí trocam sexo por comida, e vai nascendo filho bastardo, e vai nascendo filho bastardo, mas não tem onde colocar esses filhos bastardos para trabalhar. Aí o tráfico vem cá, aqui tem, aviãozinho, vem cá. Aí pega aqui lá, molha a mão deles, já começa. E de quem é a culpa disso? Não, a culpa é do pai, não é. Não é do pai, não é da mãe, não é da família, é do governo. Só tem duas pessoas que poderiam mudar a história do Brasil. A primeira é Deus e a segunda é o governo. Agora, se Deus permite e o governo não quer, então ninguém vai mudar. Mas isso é uma verdade, né? Então, na mensagem, se eu fosse presidente, entre algumas medidas, eu ia fechar todas as fronteiras, eu ia colocar os criminosos de 10 anos para cima, de pena de 10 anos para cima, eu ia mandar para a ilha de Fernando, desalojava a ilha de Fernando, mandava as pessoas, colocava as pessoas de lá em qualquer parte onde ela quisesse morar no Brasil, da casa, terreno, enfim, indenizava, mas eu ia transformar a ilha de Fernando, de Noronha, em um Alcatraz brasileiro. Criminoso, pegou 10 anos, Ilha de Fernando. Pegou 30 anos, vai cumprir na Ilha de Fernando. Eu quero ver. O cara tinha 30 anos, pegou 30, vai sair com 60. Tem 40, pegou 10 anos, vai sair com 50. E eu ia esterilizar as mulheres. Entre algumas medidas, né? Entre algumas medidas, mas esse seria um choque terrível. Porque não ia entrar mais droga para dentro desse país. Esse país é o maior distribuidor dessa porcaria para o planeta inteiro. Mas eu ia fechar isso. E a tendência era diminuir os aviãozinhos, ia diminuir a prostituição, ia diminuir, né? Ia sobrar mais vaga de emprego, as pessoas, em vez de estar vendendo coisa para os traficantes, iam começar a trabalhar de verdade. Enfim, seria um choque muito grande. Então, na mensagem, se eu fosse presidente, eu falo mais ou menos essas coisas. Vai lá, confira a mensagem, se eu fosse presidente, lá você vai ver os detalhes dessas coisas aqui. Então, mais ou menos isso aqui eu confirmo realmente a pergunta que me foi feita, né? E agora vamos fazer aqui a última pergunta, se não me engano aqui, né? É a última, né? Na última pergunta aqui me perguntaram assim: o senhor afirma em suas mensagens, pastor, que nós estamos no portal do juízo final, baseado em que fonte o senhor faz tamanha afirmação? Então tá aqui, baseado aqui, olha, é nessa fonte aqui que estou fazendo essa afirmação, baseado nas escrituras, baseado na profecia. Estamos realmente, né? Quando eu anunciei que nós estávamos
no capítulo 6 do Apocalipse, foi estupidamente criticado, né? Mas por que eu disse isso? Da minha cabeça? Não, Deus me mostrou isso. Por que Deus me mostrou? Porque eu perguntei onde nós estávamos parados. E ele me mostrou dentro do Apocalipse que nós estávamos no Cavaleiro Vermelho, que no caso era o coronavírus, né? O Cavaleiro Vermelho que matou, tirou a paz da terra, não tirou a paz de uma nação, tirou a paz da terra. Então, se ele tirou a paz da terra, tudo tinha a ver realmente com o coronavírus, porque foi a única desgraça que aconteceu no planeta. Nem a Primeira, a Segunda Guerra não tiraram a paz da terra. Estava rolando a Segunda Guerra Mundial, tinha nego dançando, fazendo carnaval para cá e para lá, né? Mas o corona, ele tirou a paz não de uma nação, ele tirou a paz da terra. Então Deus me mostrou isso, e eu publiquei isso, e fui estupidamente criticado, até pelo pastor da minha própria igreja, que disse, não, o irmão da minha não sabe de nada. Mas está aí a verdade. E na sequência eu disse, agora vai vir o Cavaleiro Negro da Fome. Está aí a fome. Está vendo? Está aí a fome. Cavaleiro Negro com a balança na mão, e a fome se multiplicando, né? Não só no Brasil. Imagina se o Brasil, que é o país mais rico da terra em termos de alimentação, já tem gente passando fome aqui no norte, aqui no Amazonas, no Acre, no Nordeste, então nem se fala. A fome está desgraçada, né? Negócio que o governo não mostra. O governo não vai mostrar ninguém passando fome. O governo mostra alguma caricaturazinha boa que ele está fazendo, uma besteirinha para cá, mas vai nos bastidores e confere. Vai na internet, confere aí na internet o que está acontecendo, né, em termos de fome, de miséria, falta de comida, falta d'água, falta tudo, né? Então eu tenho dito, o Brasil é como uma panela de pressão chiando, né? Altos e baixos, mas está chiando, esperando a hora de uma explosão, né? E nós estamos encostados aí no paredão do juízo. Também tem anunciado que nós teremos 4 guerras. Essas 4 guerras vão jogar nós para dentro da Terceira Guerra Mundial, né? 2 já está em andamento, 2 está vindo aí, é a China com Taiwan. E por incrível que pareça, vai ter mais uma 4ª guerra por aqui. E o Brasil está entre um fogo cruzado, né? Se não acontecer essa 4ª guerra por aqui, mas o Brasil, mesmo assim, vai ter que escolher de que lado ele vai ficar. Que ele vai se envolver quando fechar tudo na Terceira Guerra Mundial. O Brasil vai ter que escolher de que lado ele vai ficar, porque nenhuma nação, da pequena a grande, vai ficar fora desse conflito, né? Se ficar fora do conflito, mas não vai ficar fora da tragédia. A tragédia vai atingir gregos e troianos de ponta cabeça, todo mundo vai ter que mergulhar nessa grande tragédia final. Mas Deus tem uma promessa para nós. Malaquias capítulo 4 fala do fogo, fogo nuclear, fogo atômico, bomba atômica, a terra está na mira da escuridão, possivelmente um desastre nuclear que está vindo aí e vai escurecer a terra, né? Vai causar um ataque terrível dos aliados em cima de quem lançou essa bomba, né? E que possivelmente é aquilo que o profeta João disse, uma queda de estrela, não é estrela, é míssil caindo em cima da nação que lançou essa bomba atômica. Quer dizer, estamos no fim, estamos pelo meio fio de navalha, mas Jesus Cristo ainda pode nos salvar. Essa é a minha esperança, eu espero que seja a sua esperança, amigo e irmão, né? A minha, a sua, a nossa esperança, Jesus Cristo, verdadeiro Deus e vida eterna, esperança do porvir. Só Ele pode nos livrar. O profeta Malaquias fala no Velho Testamento que o dia será grande e terrível, grande para os que ficarem no meio da tribulação, e terrível para os que ficarem, né? E grande para aqueles que escaparem, né? A grande e terrível, né? Então os que escaparem será um dia grande, um dia maravilhoso, mas terrível para aqueles que ficarem no meio do fogo, né? E nós estamos com essa esperança de sair daqui, irmãos, né? Deus prometeu, São Paulo escreve isso, sobre o arrebatamento, que ele viria em segredo para levar os seus escolhidos antes que essa grande tribulação se chegasse no seu apogeu sobre toda a terra. Então é mais ou menos isso aí. Nós vamos fazer mais vídeos com perguntas e respostas, por as primeiras perguntas selecionadas. Fique com Deus, até o próximo vídeo, né? E até o próximo vídeo que nós vamos fazer. E que Deus te acompanhe, te abençoe. Pense, estamos com meio fio de navalha. Tudo pode acontecer no abrir e fechar de olhos. Deus te abençoe, meu amigo e meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém.